Vamos falar sobre essa palhaçada das grandes corporações, entendeu? Querendo tirar proveito da sua pressa e da sua preguiça em ler as pequenas cláusulas. E não adianta nada você ler também, porque você não pode mudar a cláusula de contrato. Mas vamos explicar isso aqui. Eu não sei em até que ponto isso influencia brasileiros, porque a gente tem um sistema diferente. Se você for um jurista, você tem aí os comentários para poder informar pra gente. Mas é uma coisa que tá acontecendo na América do Norte que é bizarríssima. No Brasil, eu acho que a gente tem alguns sistemas de proteção ao consumidor que nos garantem mais proteção. Mas quando se institui as coisas no resto do mundo, é igual esse lance de cobrar passagem, de cobrar bagagem de avião. Quando as grandes empresas começam a fazer fora no país, elas acabam fazendo pressão para fazer dentro do Brasil também, entendeu? E pode ter algumas coisas também, principalmente relacionadas talvez a direitos autorais, que você tem que recorrer a cortes norte-americanas, mesmo estando no Brasil, e isso daqui pode te afetar de alguma forma. Mas claro que vai ser casos muito específicos aí, não vai ser uma coisa geral. Mas é bom entender os movimentos para entender as pressões que são feitas. Eu vou explicar o que está acontecendo. Isso é relacionado ao que chamam de cortes de arbitragem aqui. No Brasil a gente chama de corte de conciliação, se eu não me engano. Que é o seguinte, quando você fecha um acordo com alguém, que pode ser uma empresa, esse acordo pode ter uma cláusula de conciliação ou de arbitragem, que é o seguinte, caso exista um problema entre as partes, em vez de você mandar aquilo para um tribunal, processar a empresa, como você faria normalmente, você tem que, junto com a empresa, levar isso para uma corte de arbitragem, de conciliação, que normalmente está estipulada no contrato e normalmente é escolhida pela parte mais poderosa desse contrato. No caso aí, se você estiver fazendo um contrato com uma empresa, muito provavelmente esses termos vão ser definidos por ela e não por você. E aí o que acontece? Em vez de você ter o seu caso ouvido num processo legal, padrão, que tem várias fases, no qual as coisas têm que ser públicas, e que você vai ter um juiz decidindo por você, você vai mandar isso para uma corte de arbitragem, na qual o processo vai ser sigiloso, em sua maior parte, e você vai ter, de repente, consultores, especialistas escolhidos ali de alguma forma para decidir o resultado desse processo, dessa disputa que você levantou. Até aí parece simples, mas a questão é, aparentemente na América do Norte não existe um limite de onde esses termos que te obrigam a não levar um processo para um tribunal normal, não tem um limite de onde isso pode estar. E a gente já mostrou aqui um caso uma vez nos cortes, que é, o cara foi na Disney, ele estava num restaurante, numa praça da Disney com a mulher dele. Ela avisou que tinha alergia e não foi ouvida e acabou ingerindo produtos aos quais ela era alérgica e morreu. Exato. O cara processou e a Disney chegou a alegar e depois recuou por conta da publicidade negativa. Argumentou que, por conta do cara há muito tempo ter aceitado os termos de uso do aplicativo da Disney Plus, ele abriu mão de poder processar a Disney e teria que resolver tudo em corte de arbitragem. um caso de morte. Exato. Que teria que ir, talvez, para um júri popular. Olha só como é bizarro. Aí a Nilce me mandou essa matéria aqui desse site chamado More Perfect Union, que, se eu não me engano, não é só um site também, eles devem ser, acho que são uma ONG, uma empresa também de... Acho que é um jornal, jornal independente. Esse daqui é o canal deles, tá? E eles fizeram um vídeo todo demonstrando o absurdo disso. E eles estão citando vários casos. Em um dos casos, que é o primeiro que abre isso daqui, que eu achei bizarro. Ah, o da Disney foi sim. Ele fala que o da Disney foi por conta dos termos do Disney Plus. Que o cara nem era assinante do Disney Plus. Ele usou um mês gratuito do Disney Plus. Aí tava lá, se você usar isso daqui, você abre mão de processar a Disney. Pra ponto, sempre. em tudo. Aí o bizarro que eles mostram aqui foi esse casal que sofreu um acidente de Uber, que o cara tava olhando em aplicativo, esse casal aqui, o motorista foi olhar no aplicativo durante, se não me engano, um cruzamento, e o carro deles foi acertado por um caminhão, coisa do tipo. A mulher ficou num estado muito ruim, ela tem vários problemas de saúde, teve que fazer várias cirurgias. Em decorrência do acidente. E vai ter que continuar fazendo pro resto da vida, em decorrência do acidente. O que eles fizeram? Processaram o Uber. A empresa está provendo para eles um produto e esse produto causou um problema de saúde, né? Um acidente que deixou a pessoa incapacitada, que vai gerar uma série de custos pro resto da vida. E a gente está falando dos Estados Unidos, que saúde lá, você sabe como é que é. É ficar doente e falir, né? E aí o que o Uber falou? Não, você usou o Uber Eats e nos termos do Uber Eats tem que você abrir mão de me processar.
Você só pode mandar para essa corte de arbitragem selecionada por mim. E esses números de corte de arbitragem é coisa tão estranha que é o seguinte, mostra aqui o caso de uma mulher, uma professora que ela foi convidada para ser árbitra de uma dessas cortes e ela deu vários casos em ganho para a empresa. Teve uma vez que ela deu a favor da pessoa que estava processando, que acabou indo para uma dessas cortes. Na hora, ela não recebeu mais casos e teve os casos que já estavam na mão dela suspensos com a desculpa de que ela tinha um conflito de agenda, como se ela tivesse ocupada, e ela nunca reivindicou isso. Ela falou, e ela foi no Senado, se eu não me engano, na audiência, falou isso. Eu nunca falei isso. De repente falaram que eu estava ocupado e que não podia mais assumir nada. No momento que eu decidi um a favor de quem estava fazendo isso. Contra a corporação, a favor da vítima. E na estatística, não sei se é o exagero do cara, mas acho que é verdade. Nos Estados Unidos é mais fácil você ser atingido por um... Não, mais gente no ano é atingido por raio do que gente que ganha em processo em corte de arbitragem. Tá, em corte de conciliação. Então é inútil, né? É uma perda de tempo total. Mas isso não é nem o mais bizarro, Nilce. Aí ele mostra vários casos, Uber, Airbnb, o Wells Fargo, o cara, ele tava esperando para ser atendido, o banco quebrou, ele caiu e se machucou. O Wells Fargo falou, você não pode me processar por conta dos termos. A Wayfair também usou os termos para impedir que a galera processasse porque eles estavam mandando coisa. Na verdade, a galera fez uma class action lawsuit. A class action é quando junta várias pessoas que sofreram um dano. É um caso assim que é amplo, né? E faz uma ação conjunta. Eles argumentaram que os termos deles também se abrem mão de entrar em qualquer ação conjunta. Mas o pior, eu vou achar aqui. Essa daí, ó, a General Mills. Que isso? A General Mills, ela inventou que, segundo os termos dela, qualquer pessoa que desse um like numa publicação da empresa abria mão de processar. Aceitava os termos da arbitragem. Eles tiveram que voltar atrás, né? Porque isso é um completo absurdo legal. Eles tiveram que voltar atrás por conta da repercussão. Negativa, né? Negativa, porque o custo de relações públicas para eles, de publicidade negativa, ia ser maior do que eles iam ganhar com isso. Mas não era que, tipo assim, que eles tiveram que voltar atrás porque era ilegal esse tipo de coisa. Isso tá no ambiente cinza ainda. Meu Deus do céu, gente. Você deu like no post da empresa no Instagram. Termos de uso, se abriu mão de processar a gente a partir de agora. Guarda todo mundo que deu like aí, ó. Mas vamos deixar bem claro por que as empresas fazem isso. Não só porque, estatisticamente, pelo que eu vi aqui, tem uma chance muito maior delas terem um resultado favorável a elas. Tem também um custo legal que é reduzido, porque você não precisa pagar um advogado tão caro. Né? O processo não vai se estender por muito tempo, ele é bem mais rápido e tal. Mas tem uma coisa, a gente explicou isso aqui no vídeo em que a gente falou sobre o processo que a Nintendo moveu contra a galera, os programadores, né, que faziam o Yuzu. E por que a galera do Yuzu decidiu fechar um acordo com a Nintendo de milhões, eles pagaram milhões pra Nintendo, tá? Fora das cortes, antes de avançar nas cortes. Não é isso daqui não, eles simplesmente fecharam antes da Nintendo mover para a próxima parte dentro do processo legal. Por quê? Quando você é processado na justiça, essas coisas primeiro são públicas. A não ser que exista algum tipo de interesse que determine que seja um processo sigiloso. Né? Mas raramente é. Quando envolve coisa comercial ainda. E normalmente quando é sigiloso, em determinado momento, quando o processo termina, coisa tipo, esses dados são abertos. Então, muita gente vai ficar sabendo muita coisa da sua empresa. Coisa que, de repente, você não gostaria que ficasse sabendo. Mas dentro desse processo, tem um que chama aqui na América do Norte de discovery. E é esse, inclusive, que a galera do Yuzu estava tentando evitar. Que é, a sua empresa tem que ceder informações, comunicados internos, discussões em textos, até coisa de chat entre funcionários. Tudo, né? Você tem que expor tudo. Todos, tipo assim... Troca de mensagem. Documentação de avaliação, você tem que expor, você tem que deixar disponível na justiça. Essas coisas você não pode deletar, não pode apagar, pode gerar problema para você. Você tem que disponibilizar. É por conta disso que a gente descobre um tanto de coisa da empresa. Lembra quando a Apple recebeu um ataque por conta de ter esse negócio do iMessage ser um monopólio na América do Norte? E ela não abriu o iMessage para os outros? Aí escapou uma comunicação de um diretor da Apple respondendo a uma pergunta que alguém fez na empresa: por que a gente não tem uma versão do iMessage para Android? Ele falou, porque se eu fizer isso, vai ter um monte de pais comprando Androids baratos para os filhos. A gente não quer. A gente quer usar essa posição de monopólio que a gente tem, preponderante que a gente tem, para forçar a venda do nosso dispositivo. Isso pegou muito ruim para a Apple. E isso, inclusive, pode ser usado em outros processos depois, porque é informação pública, né? Empresas querem evitar isso de toda forma. De repente tem uma coisa ali que é um processinho pequeno, mas vaza o documento de uma coisa errada que tinha com o seu produto, que você, inclusive, pode ser responsabilizado de forma penal. Pode gerar outros problemas para você. A empresa quer fugir de discovery, de todo jeito.
o que aconteceu com a galera do Yuzu. Os caras fecharam o Yuzu na hora e pagaram a Nintendo. Pagaram milhões pra Nintendo. Então, é esse tipo de medo que essas empresas têm. A cláusula de arbitragem normalmente está muito voltada pra esconder as coisas, né? A você evitar escrutínio na justiça. Na justiça, porque pode ficar claro aí que uma coisa errada que deu com a sua empresa era de conhecimento. Era uma decisão dos diretores já tinha rolado de gestão. documento. Teve uma falha de segurança que alguém morreu. Vai para a fase de descoberta, tem um documento rodando dentro da empresa e fala assim, a gente identificou uma possível falha. E tem um diretor falando, não interessa, publica. Não interessa, lança. Acontece pra caramba. Sim. Vide Boeing. Então, assim, esse é o problema. Ai, cara, é revoltante demais, né? É revoltante demais. E eu acho até que nesse é uma das questões que toca na vida de todo mundo do mundo, porque várias dessas empresas são sediadas nos Estados Unidos. Mas atendem e prestam serviço em todos os lugares. Todos os lugares. Tem o R&D, a pesquisa e desenvolvimento delas, nos Estados Unidos. Então, quando tem uma coisa de falha, uma coisa que possivelmente pode ser um risco, é num processo desse nos Estados Unidos que a gente descobre. Porque eu não sei se tem, por exemplo, no Brasil, a empresa forçar, acho que não tem como, você forçar uma empresa americana que tem uma filial no Brasil a publicar documentos da matriz dela. Vou ficar esperto, eu vi gente falando, no Brasil isso não tem chance por conta do CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor e tudo mais. Gente, basta você ter um governo que queira desmantelar as coisas. E você ter a base no Congresso, entendeu? Basta você ter um governo que, vamos liberalizar tudo, tirar todas as... Tem que tirar a regulação menos Estado. Vem um jabuti nesse, pronto, acabou, entendeu? E é muito simples. Basta votar nessa galera. Desculpa, tem que ser dito pra ninguém alegar ignorância depois, entendeu? Se eu não me engano, os Estados Unidos eles tentaram ajustar a lei, que eles têm um órgão para poder cuidar disso. E eles expandir o poder desse órgão, algo nessas linhas, tá? Para poder evitar que você pudesse reivindicar arbitragem para essas ações coletivas. Class action. Foi pro Senado americano e, se eu não me engano, não passou por conta do voto de Minerva do Pence, que era vice-presidente. Nos Estados Unidos tem isso, tá? O vice-presidente tem um voto de Minerva no Senado. Se empata, ele pode desempatar, né? Então, eles não têm proteção lá. Mas claro que isso é uma coisa, principalmente para essas questões de segurança, de tech, coisa tipo, é uma coisa que toca a vida do brasileiro também, porque a pesquisa e desenvolvimento de várias das empresas cujos produtos a gente compra tá nos Estados Unidos. Como é que você sabe que essa empresa sabia que tinha alguma coisa errada com um produto e decidiu lançar de qualquer jeito? É complicado.